Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 18 de dezembro. Deixe Deus conduzi-lo à vida. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que o Espírito Santo persuadiria da culpa e convenceria o mundo do pecado e da justiça. Ele não disse nada sobre o Espírito Santo trazer condenação. Ele diz que traz demonstração do pecado e da justiça. O Espírito Santo revela os resultados do pecado e os resultados da justiça, para que as pessoas possam entender que caminho seguir. Ele faz uma distinção clara entre certo e errado, entre bênção e maldição, e entre vida e morte, para que as pessoas possam pedir a Deus que as ajude a escolher a vida. As pessoas que vivem em pecado têm uma vida desprezível e infeliz. Ocasionalmente me deparo com pessoas que conheci há anos e não vejo há muito tempo. Algumas dessas pessoas não vivem para Deus, e o estilo de vida duro e difícil que escolheram causou-lhe estragos. As escolhas amargas, tristes e infelizes que elas fizeram são visíveis, porque o pecado as deixou com uma aparência triste e muitas vezes mais velha do que são. São pessoas infelizes, negativas, insatisfeitas, geralmente cheias de amargura, porque a vida dela não foi boa. Elas não entenderam que a vida delas é resultado direto das más escolhas que fizeram. O resultado do pecado pode ser observado em toda parte. A linha entre aqueles que amam e servem a Deus e aqueles que não o fazem está se tornando muito clara. Deus nos pede que façamos escolhas certas, escolhas que nos conduzem à vida, que Ele deseja que desfrutemos. Há dois caminhos diante de cada um de nós: um caminho largo que conduz ao pecado e à destruição, e um caminho estreito que conduz à vida. Ver Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu o encorajo a escolher a vida, hoje e todos os dias. A palavra de Deus para você hoje. Boas escolhas se transformam em uma boa vida. (19 de dezembro). O lugar da sua habitação. Vocês não discernem e entendem que vocês são o templo de Deus, seu santuário, e o Espírito de Deus habita permanentemente em vocês. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Fico extasiada e impressionada quando penso na tremenda bênção que é o Espírito Santo habitar em nós. Ele nos inspira a fazer grandes coisas. Ele nos reveste de poder para todas as nossas tarefas. Ele permanece em comunhão íntima conosco
nunca nos deixa ou nos abandona. Pense nisso. Se você e eu somos crentes em Jesus Cristo, somos a casa do Espírito Santo de Deus, devemos meditar nessa verdade, sem cessar, até que ela se torne uma revelação pessoal na nossa vida. Se fizermos isso, nunca estaremos perdidos, desamparados ou fracos, pois Ele promete estar conosco, para falar conosco, nos fortalecer e nos revestir de poder. Nunca estaremos sem um amigo ou sem direção, pois Ele promete nos guiar e ir conosco em tudo o que fizermos. Paulo escreve ao seu jovem discípulo Timóteo: por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Na Nova Tradução, linguagem de hoje. As verdades que você conhece sobre o Espírito Santo são muito preciosas. Eu o encorajo a guardá-las e a mantê-las em seu coração. Não permita que escapem de você. Uma vez que você é um crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo está em você para ajudá-lo, não apenas a manter o que você aprendeu dele, mas para ajudá-lo a crescer e capacitá-lo a compartilhá-lo com outros. Valorize-o, honre-o, ame-o, adore-o. Ele é tão bom, tão gentil, tão tremendo. Ele é maravilhoso e você é o lugar da sua habitação. A palavra de Deus para você hoje. Diga em voz alta várias vezes por dia: eu sou o lugar da habitação de Deus. Ele habita em mim. (20 de dezembro) 3 em 1. Há 3 testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 1 João capítulo 5, versículo 7. O versículo de hoje fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que conhecemos como a Santíssima Trindade. Embora o versículo não use o termo Filho, refere-se a Jesus como a Palavra. Mas sabemos com base em João 1 que Jesus e a Palavra são um só. Quando pensamos na Trindade, precisamos nos lembrar de que se trata de 3 pessoas, mas que, no entanto, ainda representa um. Isso não faz sentido para nós em termos matemáticos, mas é verdade de que, de acordo com a Bíblia, tendo o Espírito Santo vivendo em nós, também temos o Pai e o Filho vivendo em nós. Esta é uma realidade maravilhosa. É tremenda demais para ser explicada. Precisamos simplesmente crer nela com o nosso coração. Não tento entendê-la. Seja como uma criancinha e simplesmente creia, porque a Bíblia assim a diz. A divindade completa, Pai, Filho e Espírito Santo, vive dentro de você e de mim, e de todos os crentes nascidos de novo, que aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ver Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Esta verdade deveria nos tornar ousados,
determinados e determinados de uma forma equilibrada. Deveríamos crer que podemos fazer tudo o que seja necessário realizar no plano de Deus para as nossas vidas, porque a Santíssima Trindade nos capacita. Ela nos dá tudo o que precisamos e muito mais. Deus o ama e está com você o tempo todo. E tem um bom plano para a sua vida. Através da sua presença, você está qualificado para fazer tudo o que precisa na vida. A palavra de Deus para você hoje. Encare este dia com ousadia, porque Deus já esteve no lugar para onde você está indo e preparou o caminho. – 21 de dezembro. Nada mais satisfaz. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Isaías capítulo 26, versículo 9. O mundo nos dá a facilidade de enchermos nossos ouvidos com todo tipo de coisa que abafa a voz de Deus e empurra para longe, colocando-o em segundo plano nas nossas vidas. Entretanto, chega um dia para todas as pessoas em que resta somente Deus. Tudo mais na vida, com o tempo, acaba. Quando isso acontece, Deus ainda está lá. A Bíblia ensina que o que se conhece a respeito de Deus está evidente a todos, porque ele se faz conhecido na consciência da humanidade. Ver Romanos capítulo 1, versículo do 19 ao 21. Cada pessoa um dia comparecerá perante ele e prestará contas de toda a sua vida. Romanos capítulo 14, versículo 12. Quando as pessoas não querem servir a Deus com suas vidas, quando querem seguir o seu próprio caminho, encontrarão maneiras de se esconder e ignorar este conhecimento instintivo do seu Criador, que quer falar com elas e guiá-las no caminho em que deve andar. A verdade é que, quer as pessoas tentem se esconder de Deus ou não, nada pode satisfazer o nosso anseio por Deus, exceto a comunhão com Ele. Mesmo quando as pessoas tentam ignorá-lo, no fundo do coração, adorariam ouvir a sua voz. Eu o encorajo a satisfazer o seu anseio por Deus, passando tempo com Ele, sentando-se na sua presença e ouvindo a sua voz. A palavra de Deus para você hoje. Viva a sua vida de tal maneira que você não tenha medo ou pavor de comparecer diante de Deus quando a sua vida na terra terminar. – 22 de dezembro. Falando e ouvindo. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Salmo 5, versículo 2. A oração é muito simples, não é nada mais do que falar com Deus.
e ouvir o que ele tem a dizer. Deus quer ensinar cada um de nós a orar e a ouvir a sua voz de uma forma pessoal. Ele quer nos pegar exatamente como estamos e nos ajudar a descobrir o nosso próprio ritmo exclusivo de oração e descobrir um estilo de oração que maximize o nosso relacionamento pessoal com Ele. Ele quer que a oração seja uma maneira fácil e natural de comunicação com Ele, que transmita vida enquanto abrimos nosso coração para Ele e permitimos que Ele abra o seu coração para nós. Deus é criativo demais para ensinar todas as pessoas da Terra a interagirem com Ele através da oração, exatamente da mesma maneira. Ele é aquele que criou todos nós de forma diferente e que tem prazer nas nossas diferenças. Todos nós estamos em fases diferentes da nossa caminhada com Ele. Estamos em diferentes níveis de maturidade espiritual e diferentes tipos de experiência com Deus. À medida que crescemos na nossa capacidade de falar com Deus e de ouvir a sua voz, precisamos dizer continuamente a Deus: ensina-me a orar, ensina-me a falar com o Senhor e a ouvi-lo de maneira que é melhor para mim. Ensina-me a ouvir a sua voz em um nível pessoal. Deus, dependo do Senhor para me tornar eficaz na oração e para tornar o meu relacionamento com o Senhor por meio da oração o aspecto mais rico e mais gratificante da minha vida. A palavra de Deus para você hoje. Você é a criação exclusiva de Deus. Celebre isso em sua vida e na sua oração. – 23 de dezembro. É mesmo assim? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. João capítulo 16, versículo 7. A presença do Espírito Santo em nossa vida é mais maravilhoso do que podemos imaginar. Ele é o nosso conselheiro, e isso significa que ele nos ajudará e nos consolará em qualquer momento em que estivermos sofrendo, enquanto passamos pela vida. Gosto de pensar no Espírito Santo como alguém que está tão perto de mim quando a minha próxima respiração. O Espírito Santo nos conduz e guia no plano de Deus para a nossa vida. Aprender a seguir a sua liderança é definitivamente uma jornada. Estamos acostumados a viver baseados nos nossos próprios pensamentos, sentimentos e desejos. Mas, como cristãos, precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Jesus veio na forma de homem e entende tudo o que passamos na vida. Sinto uma grande consolo ao me lembrar de que Jesus me entende. Ele é paciente e continuará trabalhando conosco enquanto estivermos dispostos a continuar aprendendo. Porque Jesus diria que seria melhor se ele fosse embora
e enviasse o Espírito Santo? O que poderia ser melhor do que ter Jesus em pessoa na terra? Jesus só poderia estar em um lugar de cada vez, mas o Espírito Santo pode estar em todos os lugares, trabalhando em todos ao mesmo tempo. É impressionante, ele nunca nos deixa, nem por um segundo. Ele sabe tudo sobre nós e está trabalhando para curar tudo o que está destruído ou ferido em nós. É para colocar tudo na sua perfeita ordem. Todos os dias melhoramos cada vez mais, de todas as maneiras, através do tremendo poder e sabedoria do Espírito Santo. A palavra de Deus para você hoje. Peça ao Espírito Santo para pegar você como está e para fazer de você quem Ele quer que você seja. – 24 de dezembro. Precisamos de um guia. Este Deus é o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Salmo 48, verso 14. Fico entusiasmada por saber que Deus é o nosso guia todos os dias de nossas vidas. Que maravilhoso é saber que temos alguém para nos guiar e garantir que avancemos de um lugar da nossa vida para o próximo. Algumas vezes, quando David e eu viajamos, contratamos um guia para nos mostrar os lugares melhores e mais importantes para ver. Certa vez decidimos explorar determinadamente um lugar, sozinhos. Assim pensamos, poderíamos fazer o que quiséssemos, quando quiséssemos. Entretanto, logo descobrimos que a nossa viagem independente quase foi desperdiçada. Passamos grande parte do tempo de cada dia perdidos e depois tentando encontrar o caminho outra vez. Aprendemos com os nossos erros e agora sabemos que o melhor uso do nosso tempo é seguir um guia, em vez de ficar perambulando sem destino para encontrar os lugares por nós mesmos. Creio que este exemplo da nossa viagem tem a ver com a maneira como a maioria das pessoas vive. Queremos traçar a nossa própria rota, ser os nossos próprios guias e fazer o que der vontade, quando for conveniente. Mas acabamos nos perdendo pelo caminho e desperdiçando o nosso tempo. Deus prometeu no versículo de hoje nos guiar durante a nossa vida. Ele faz isso através do Espírito Santo, que falará conosco e nos dirá aonde ir e o que fazer, e simplesmente lhe pedimos para nos guiar. A palavra de Deus para você hoje. Em todos os momentos da sua vida, até a morte, onde quer que você esteja, Deus está lá.